Os corredores escuros da escola permaneceram em silêncio enquanto o grupo de estudantes sobreviventes se escondia em uma das salas de aula. Seus corações batiam forte e a angústia se refletia em seus olhos, enquanto enfrentavam um terror que parecia saído diretamente de um pesadelo. Eles tinham ouvido falar da praga que atingiu algumas pessoas em outros países. Uma doença conhecida que transformava os seres humanos em monstros sem vida. Mas eles nunca teriam imaginado que a sua querida professora de biologia, Miss Alice Stevens, se tornaria o centro desta história sombria e sinistra. Tudo começou com um simples resfriado após uma viagem de férias ao exterior. A senhorita Alice estava tossindo e espirrando há dias, mas nunca pensaram que isso seria o início da sua transformação. Lentamente, ela se tornou cadavérica, com um olhar vazio, movimentos desajeitados e desarticulados. Em questão de horas, a doce professora se transformou em um ser aterrorizante, um zumbi. A praga se espalhou rapidamente por meio de mordidas, e aqueles que caíram em suas garras se transformaram em criaturas sedentas de sangue e carne humana. A professora de biologia, outrora amada e respeitada, se tornou a personificação do mal. A sua presença causava terror e desespero nos corações dos estudantes. Um grupo de sobreviventes, composto por 5 adolescentes, se uniu numa tentativa desesperada de sobreviver. Juntos, eles conseguiram escapar da escola, mas a ameaça dos zumbis também ainda estava do lado de fora, espreitando em todos os cantos. A professora e os alunos infectados se tornaram seres famintos que vagavam pelas ruas, deixando um rastro de destruição por onde passavam. Os sobreviventes sabiam que precisavam encontrar uma maneira de acabar com esse pesadelo. Procuravam respostas em livros e na internet. Precisavam saber qualquer tipo de informação relevante para entender a natureza da peste e encontrar a cura. Enquanto isso, sua professora e seus colegas continuavam a somar mais infecções. Um dos jovens, Josh, decidiu sair do esconderijo para procurar os seus pais e a sua irmã. Ele precisava saber se eles também haviam se convertido ou conseguido escapar. Ele caminhou pela escuridão, tentando fazer o mínimo de barulho possível, enquanto de repente avistou uma figura escura se aproximando lentamente dele. O coração de Josh começou a bater forte, mas ele tentou manter a calma. Porém, a figura se materializou à sua frente, revelando um rosto decomposto e putrefato, olhos vazios emanando um brilho avermelhado e uma expressão de fome insaciável. Era o vizinho dele, que também se tornou um deles. O horror tomou conta de Josh, quando o zumbi abriu os braços, rosnando guturalmente. Sem pensar 2 vezes, ele reagiu rapidamente e correu na direção oposta. As batidas de seu coração ecoavam em seus ouvidos enquanto as sombras o envolviam, aumentando seu desespero. À medida que continuava, Josh notou cada vez mais criaturas semelhantes emergiam das sombras, espreitando pelas ruas e becos. As pessoas que antes eram seus vizinhos, seus amigos, agora pareciam monstros famintos por carne humana. O medo e a confusão tomaram conta dele. Como isso aconteceu? Como um lugar tão pacífico foi transformado em um inferno em tão pouco tempo? Sua mente estava cheia de perguntas sem resposta enquanto ele lutava para encontrar um lugar seguro. Ele procurou refúgio em um antigo prédio abandonado, esperando que os monstros não pudessem encontrá-lo lá. Ele fechou as portas atrás dele e a bloqueou com uma mesa. O interior do prédio estava tão escuro quanto o exterior, apenas fracamente iluminado pela luz que entrava pelas janelas quebradas. Josh procurou um quarto vazio e se escondeu em um canto, tentando controlar a respiração pesada. Ele ouvia os passos das criaturas se aproximando lentamente, rosnando e arrastando os pés pelos corredores. De repente, um som estridente e metálico encheu o ar. Josh tapou os ouvidos, mas o som era ensurdecedor. À medida que o barulho aumentava, as criaturas pareciam parar, como se estivessem sendo repelidas por alguma coisa. O jovem espiou pela porta da sala e viu uma figura encapuzada no corredor principal, segurando uma espécie de dispositivo piscante. A figura mascarada parecia estar lutando contra as criaturas, afastando-as com seu estranho aparato. Era como se ele estivesse caçando zumbis, mantendo-os afastados. Josh se perguntou quem era ele e o que estava fazendo ali. Incapaz de resistir à curiosidade, ele se aproximou tentando não fazer barulho. E ao chegar perto, percebeu que a figura estava equipada com uma armadura improvisada.
Ele carregava uma mochila cheia de ferramentas e dispositivos e o seu rosto estava escondido sob uma máscara. Ele parecia um guerreiro no meio da batalha contra o mal. O jovem decidiu se revelar e sair do esconderijo. A figura encapuzada se virou rapidamente para ele, apontando um objeto para ele. Josh ergueu as mãos em um sinal de rendição e a figura abaixou as mãos. Ele lentamente removeu a máscara e revelou seu rosto. Era Emma, uma colega de classe. Seus olhos estavam cheios de determinação e bravura. Emma explicou a Josh que havia descoberto um grupo de resistência que estava lutando contra a peste e tentando encontrar uma cura. Ele disse à jovem que ela deveria voltar para procurar a sua família, mas ela impediu de retornar àquela área, alertando de que era uma das mais perigosas. Juntos, eles rastrearam os amigos de Josh e se juntaram ao grupo de resistência. Eles descobriram que a praga havia sido desencadeada por um experimento científico que deu terrivelmente errado. Um grupo de pesquisadores trabalhava em um projeto secreto, utilizando tecnologia avançada. Porém, uma falha no laboratório fez com que o vírus escapasse, se espalhando rapidamente pela população. Munidos dessas novas informações, os sobreviventes decidiram procurar o líder da equipe científica responsável por esse experimento. Eles acreditavam que só ele poderia ter as respostas necessárias para deter essa praga e salvar os infectados. Em sua perigosa jornada, o grupo passou por horrores inimagináveis. Eles encontraram hordas de zumbis e enfrentaram situações extremas que testaram a sua bravura e determinação. Finalmente chegaram ao último refúgio conhecido do cientista. Era uma mansão abandonada na periferia. Os quartos estavam cobertos de poeira e sombras, e o silêncio era esmagador. Na escuridão, o grupo encontrou uma porta secreta que os levava a um laboratório subterrâneo. Lá, a verdadeira magnitude do experimento fracassado foi revelada. O cientista vinha experimentando uma nova tecnologia que prometia reverter o envelhecimento e curar doenças mortais. Mas ele subestimou os efeitos colaterais e a capacidade do vírus de sofrer mutações e se espalhar incontrolavelmente. Em desespero, Emma confrontou o cientista, exigindo uma resposta. Havia alguma maneira de parar a praga? O cientista, entristecido com os resultados de seus experimentos, revelou que vinha trabalhando em uma possível cura. Contudo, os resultados eram incertos e ele ainda não tinha tido a oportunidade de testar a cura em pessoas infectadas. Os jovens sentiram um misto de esperança e frustração ao ouvir isso. O tempo estava se esgotando e a situação piorava a cada dia. Desesperados para encontrar respostas, alguns membros do grupo se ofereceram para capturar alguns zumbis e submetê-los ao tratamento experimental. Eles sabiam que era um risco enorme, mas também foi a única chance de recuperar as suas vidas e salvar os outros. Josh e seus amigos partiram com diversas amarras, com correntes, com cordas, algemas, e quando todos pensaram que não iriam voltar, o grupo de amigos voltou com seu professor zumbi, acorrentado da cabeça aos pés. A cientista, grata pela sua coragem e determinação, o preparou para o processo. Foi conectada a máquinas e recebeu uma vacina. O homem não parava de ver nas telas os parâmetros do seu corpo, batimentos cardíacos, oxigênio, pressão. Depois de um tempo que parecia eterno, o processo terminou. Os jovens esperaram com o coração na boca sem saber se o tratamento tinha sido eficaz. Aos poucos, eles começaram a ver mudanças em seu corpo, como se ela tivesse mais calma. Seus olhos recuperaram o brilho humano e ela se sentia deslocada. O tratamento parecia ter funcionado. Aos poucos, a professora Alice começou a ficar atenta a tudo o que havia acontecido. Chorando, ela se lembrou das crianças e dos adultos cujas vidas ela havia tirado deles e se sentia mal, como um monstro. Todos tentaram tranquilizá-la, deixando-a saber que não era ela quem estava agindo, mas sim o mal que estava no corpo dela. Empolgados com os bons resultados, decidiram compartilhar a cura com o resto da cidade e sua professora, claro, a acompanharia nessa difícil missão. Ao entrarem novamente nos perigos da rua, a professora sentiu um misto de alívio e responsabilidade. Apesar de ter recuperado a sua humanidade, ela nunca esqueceria as experiências horríveis que teve como zumbi. Agora teve a oportunidade de usar o seu conhecimento para ajudar outras pessoas e evitar que a tragédia se repetisse. O caminho para a redenção e a erradicação total do vírus seria árduo e perigoso. O grupo de sobreviventes enfrentou desafios cada vez mais difíceis. À medida que avançavam pelas ruas, encontraram em seu caminho zumbis cada vez mais agressivos e resistentes. Alguns, com suas mordidas, transformavam humanos em mortos-vivos como eles.
mas outros eram tão violentos que deixavam o corpo de suas vítimas em pedaços, fazendo com que morressem uma morte rápida e sendo impossível salvá-los. Eles abriram caminho entre as hordas de mortos-vivos, administrando a vacina àqueles que podiam. O grupo sabia que precisava agir de forma rápida e eficaz para evitar que a praga se espalhasse ainda mais. Tentando encontrar uma solução mais eficaz, Alice e seu grupo começaram a capturar zumbis e levá-los de volta ao laboratório para mais testes. Com a ajuda do cientista, eles iniciaram uma série de experimentos para encontrar uma forma de se imunizar contra esse mal. Dias e noites se passaram enquanto trabalhavam incansavelmente. Fizeram testes, analisaram amostras e buscaram a chave para desfazer os danos causados pelo vírus. Finalmente, eles alcançaram um avanço significativo. Descobriram uma combinação específica de substâncias que poderiam neutralizar o vírus e também impedir que os sobreviventes fossem infectados. Foi um passo crucial para uma cura definitiva. Armados com esta nova informação, o grupo de sobreviventes intensificou seus esforços para administrar cura e prevenção ao maior número de pessoas possível. Eles percorreram a cidade em busca de quem ainda pudesse ser salvo. Um por um, eles libertaram as pessoas do estado zumbi, restaurando a humanidade perdida e oferecendo aos outros a imunidade de que precisavam. A tarefa da equipe não era apenas combater zumbis e administrar a cura, mas também lidar com o dilema ético da existência daqueles que não poderiam ser salvos. Cada vida tinha valor, e cada morte era um doloroso lembrete de que não haviam chegado a tempo. A notícia da vacina imunológica se espalhou, atraindo aqueles que buscavam a salvação desesperada. A população da cidade se reuniu em busca de ajuda e esperança. O grupo de jovens e a professora ficaram impressionados com a quantidade de pessoas que precisavam ser tratadas. Não havia recursos e tempo suficientes para salvar a todos. Tomar decisões difíceis se tornou um fardo que pesava nas suas consciências. Imunizar mais sobreviventes ou tratar mais zumbis para que parem de atacar e matar pessoas. À medida que se aprofundavam na luta para restaurar a humanidade, também surgiram conflitos internos dentro do grupo. Opiniões divergentes sobre como distribuir recursos limitados e quem administrar a cura. Alguns queriam salvar suas famílias, outros queriam acabar com todos os zumbis primeiro. Em meio a essa luta interna, o cientista ajudou a mediar os conflitos e lembrou o propósito da sua missão: salvar o máximo de vidas possível. Apesar dos obstáculos e das decisões difíceis que tiveram que tomar, o grupo continuou a lutar incansavelmente pela sobrevivência. Eles não estavam dispostos a permitir que a praga zumbi os derrotasse completamente. À medida que avançavam, a fama da sua bravura e determinação se espalhava. Pessoas de outras cidades começaram a procurar a sua ajuda, procurando a cura para suas próprias comunidades devastadas pela peste. A tarefa se tornou esmagadora. Todos sonhavam com um futuro em que a sua cidade e outras comunidades pudessem recuperar e reconstruir. Um mundo onde a praga zumbi ficará no passado e a humanidade encontrará uma nova oportunidade de viver em harmonia. No entanto, a realidade era implacável. O tempo e os recursos estavam se esgotando, e eles estavam numa corrida contra o tempo para salvar o maior número possível de vidas. Eles sabiam que cada pessoa curada era um raio de esperança que iluminava as trevas, mas também enfrentavam a dor constante de não conseguirem salvar a todos. Infelizmente, à medida que os experimentos avançavam, o grupo de sobreviventes percebeu que encontrar uma cura definitiva para a praga zumbi era uma tarefa impossível. O vírus sofreu mutações mais rapidamente do que os avanços da vacina e se tornou cada vez mais ressentido. O desespero começou a tomar conta do grupo. Sem cura, a praga continuaria a se espalhar, transformando mais pessoas em monstros. As esperanças de encontrar uma solução foram desaparecendo lentamente, e o medo e a angústia encheram seus corações. No meio dessa escuridão, Alice teve uma ideia desesperada. Sabia que não conseguiriam eliminar completamente a infestação, mas talvez pudessem controlá-la de alguma forma. Ela propôs usar o seu conhecimento e experiência como ex-zumbi para estabelecer uma espécie de equilíbrio com os infectados. O grupo, embora cético, decidiu seguir o plano. Eles trabalharam duro para desenvolver um protocolo para a contenção dos zumbis. Criaram uma espécie de comunidade vigiada, onde os infectados poderiam viver em quarentena, mas sob rigoroso controle e supervisão. Alice se tornou a líder. Através da sua empatia e compreensão para com os infectados, conseguiu estabelecer regras e regulamentos que permitiram aos zumbis manter a sua humanidade tanto quanto possível. Aos poucos, o grupo de infectados foi crescendo, e embora o perigo ainda estivesse presente,
conseguiram manter uma certa estabilidade. Com o tempo, a comunidade se tornou um símbolo de esperança no meio da escuridão. Outras cidades começaram a adotar uma abordagem semelhante, estabelecendo comunidades vigiadas e trabalhando juntos para controlar a infestação de zumbis. A história de Alice e do seu grupo de sobreviventes se tornou uma lenda, uma história de bravura e perseverança num mundo dominado pelo terror. O seu legado perdurou pelas gerações vindouras, lembrando-lhes que mesmo nos tempos mais sombrios, há sempre espaço para a esperança e a humanidade. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!